Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo a gente vai aprender sobre assuntos extremamente importantes. A diferença entre ortodoxia e ortopraxia. Já ouviu falar sobre isso? Se sim, se não, fica comigo até o final aí, vamos ver mais sobre isso. Vamos junto? Deixa de se inscrever no canal, né? Por favor, você está assistindo o vídeo, muitas pessoas têm assistido o nosso vídeo, mas ainda não estão inscritos. Então clica aí, é rapidinho, fácil, prático. Clicou no botão inscrever, pronto, já está inscrito. Eu recomendo ainda clicar no sininho, porque clicando no sininho você é notificado a cada vídeo novo que é colocado aqui no canal. Nos ajude alavancando o nosso canal, fazendo com que outras pessoas alcancem e consigam enxergar o nosso canal, curtindo, comentando e compartilhando. Quando você curte, comenta e compartilha, o próprio YouTube já vai alavancando o canal, coloca o canal numa posição melhor de ser visualizada por outras pessoas. Sempre lembrando, né, quanto mais pessoas tiverem contato com o nosso canal, isso vai significar que tem mais pessoas com acesso à palavra de Deus. Tá certo? Você pode também estar ajudando o nosso canal e também o nosso ministério, indo no primeiro link aqui da descrição desse vídeo, ou no link que está na bio, tanto do YouTube, quanto do Instagram, quanto do Facebook. Tem um link lá que você vai acessar os nossos livros. Esse que as capinhas estão aparecendo aqui. E ao adquirir nossos livros, você está ajudando também o nosso ministério. Sem contar que é bênção pura, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Né? Quem se importa com Deus faz muita reflexão sobre por que existe tanta maldade no mundo, onde estava Deus quando aconteceu aquele problema, aquele acidente, aquela catástrofe, aquele desastre. Vai ajudar muito nessas questões. E o Perca Peso na Trave do Olho nos faz enxergar o outro de uma maneira mais bíblica, como Deus gostaria que eu enxergasse o próximo, como Deus quer que eu veja o erro das outras pessoas, quais as ações que eu preciso tomar ao enxergar e ao ver alguém cometendo algum erro, algum pecado. Perca Peso na Trave do Olho é o livro que vai te ajudar nesse sentido, tá certo? Vamos lá, o texto desse vídeo é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 21. Romanos 2, versículo 21, diz assim: Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? O que a gente vai ver aqui? A gente viu do 17 até o 20, a gente viu Paulo enaltecendo expressões que os judeus tinham como prática falar aquelas expressões ali. O próprio título de judeu, né, não era nem mais uma questão de etnia, né? Judeu era aquela questão de preponderância sobre os outros. Não, nós somos judeus, então isso era um motivo de orgulho. Então todas essas expressões aqui, que a gente já falou aí, do 17 ao 20, eram expressões das quais os judeus se orgulhavam demais. Só que o grande problema que Paulo está enfatizando aqui, e se você assistir os vídeos correspondentes aos versículos de 12 a 16, você vai perceber que não necessariamente a informação da lei ela é fundamental para que haja a obediência. E Deus vai nos julgar mais em conformidade com aquilo que a gente faz. Se as coisas que a gente faz têm coerência com os textos bíblicos, e a gente viu nos versículos de 12 a 16 que muitos gentios, muitas pessoas que não tinham acesso à lei, não tinham nem conhecimento da lei, tinham a lei gravada no seu próprio coração. O que a gente precisa entender é que muito daquilo que Deus colocou como escrito, que Deus escreveu e que Deus pautou como lei, como mandamento, como ordenança, são princípios éticos e morais que deveriam fazer parte da vida de todo mundo, porque melhora a vida de todo mundo. Então, você cuidar da tua família, proteger propriedade, né? Existem várias leis de Deus relacionadas à proteção da propriedade, proteção da tua família, constituição do seio familiar, uma educação correta de filhos, ensinos de morais e de éticas de filho, respeito ao próximo, sabe? Não roubar, não furtar, não adulterar, né? Não só a propriedade, mas o cônjuge do próximo, pode ser a mulher ou o marido, enfim, são princípios que já tem no nosso coração e Paulo vai falar sobre isso nos versículos de 12 a 16, a gente comentou nos vídeos, que são princípios que as pessoas têm as leis gravadas no coração. E quando Paulo vai fazer essa comparação, que ele se dirige, a partir do versículo 17, aos judeus, ele vai exatamente colocar em contraste a isso, porque os judeus tinham escrita, tinham lá nos seus pergaminhos, tinham escrito nas cópias, relacionadas aos mandamentos, às leis, às instruções dos profetas, às ordens dos profetas, mas aquilo não estava gravado no seu coração e, na realidade, eles acabavam fazendo o oposto, que é o que Paulo vai dizer aqui, vai culminar
partir aqui do versículo 21, ele vai então fazer esse confronto. E a gente precisa ter a consciência bem clara disso, que se eu escuto uma mensagem, se eu vou a uma igreja, se eu escuto uma pregação, e eu não escuto uma palavra que me confronte em coisas que eu estou praticando errada, então aquela igreja não está pregando o evangelho. Pode ser que uma vez ou outra, uma mensagem ou outra, isso aí é óbvio, né? Você não vai ficar sempre batendo, né? De vez em quando você tem que lançar umas palavras proféticas, até para que a pessoa caminhe, pensar no futuro, em crescimento. Normal, isso aí é normal. Agora, se passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você está na igreja e não tem uma palavra que confronta erros, que exponha o que é exatamente pecado e como se deve caminhar, uma igreja que não acompanha, isso está muito longe daquilo que a Bíblia nos ensina que a gente precisa fazer. Então, que basicamente, resumidamente, o que Paulo está falando do versículo 12 até o 24 é a diferença entre a ortodoxia e a ortopraxia. O que é ortodoxia? Né? A palavra doxa, de doutrina, de ensino. Então, orto, reto, direito. Então, ortodoxia é a doutrina correta, é a doutrina direita, é a doutrina perfeita ali, a doutrina que é moral e ética. Né? Então, é aquela doutrina que deve ser seguida. E a ortopraxia, né, que vem de praxis no grego, e orto continua sendo o mesmo sentido de ortodoxia, né? Reto, direito, correto. E aí a ortopraxia já vai envolver a prática correta, a prática direita. Toda essa carta aos Romanos, em coerência com a carta aos Hebreus, também com a carta de Tiago, as cartas de Pedro, João vai falar também um pouco disso, Paulo vai falar também um pouco disso na carta aos Efésios, na carta aos Gálatas, um pouco ali em Filipenses. Paulo vai falar sobre essa questão da coerência entre a prática e aquilo que a gente tem como doutrina. E muita coisa daquilo que é prático já está intrínseco no nosso coração e a gente sabe que aquilo é errado. Né? Tirar uma coisa de alguém, né? Você usurpar, né, a posição de alguém, você tirar dinheiro, tirar um carro, um bem, ou o cônjuge, ou um filho, enfim, você tirar coisas dos outros. A gente sabe que isso é errado. Eu não preciso mostrar e expor isso pela Bíblia, porque a gente sabe que não está correto fazer isso e a gente sabe que se a gente normalizar e normatizar a prática das coisas erradas, a gente sabe que isso vai por caminhos que depois não tem volta e que vai destruir essas práticas, elas vão acabar destruindo a humanidade. Então tem coisa que a gente sabe e que não precisa exatamente estar escrito na lei. Então aí é a ortopraxia, porque eu tenho as práticas corretas, eu estou praticando aquilo que é correto. E todas essas cartas que eu citei agora há pouco, elas vão trabalhar sobre essa questão da prática, né? Ou seja, aquilo que eu prego, aquilo que eu digo, que eu vivo, aquela fé que eu abraço, toda fé, toda religião, ela precisa ter um compêndio, né? Ela precisa ter um conjunto de regras, de doutrinas, de direção, e as minhas práticas precisam caminhar de acordo com aquilo dali. No vídeo correspondente à Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 19, a gente colocou um trecho de um podcast em que o Ed Renekiewicz, ele diz uma frase: olha, nós não somos salvos pelas nossas práticas morais, nós não somos salvos pelaquilo que eu pratico de ética e moral. Perfeito, a salvação é em Cristo. Então, em termos de salvação, é óbvio que nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo e nada substitui o sacrifício de Cristo. Eu não posso ter as práticas morais sem reconhecer a Cristo. Isso me torna alguém que está praticando, que tem a lei gravada no coração, mas a salvação, a entrada no céu, não é por meio das coisas que eu faço, é por meio de Cristo. Beleza, até aqui, como diz minha mãe, né, até aqui Mané chegou. Só que a grande questão é que se eu sou salvo, o que significa dizer que eu sou salvo? A gente já falou sobre isso em vários vídeos passados aí. Se você quiser, você pesquisa aí no nosso canal, você vai achar vídeos aí que a gente fala sobre a questão da perda de salvação. Né? Salvação se perde. Tem vários vídeos aí com esse mesmo título, né? Ou títulos semelhantes. Salvação se perde. Se der uma busca por salvação, você vai achar vários vídeos. E aí, a grande questão, quando a gente vai pensar sobre essa pergunta, se salvação se perde, a grande questão que a gente precisa parar para analisar e parar para pensar é o seguinte: o que eu estou fazendo com essa salvação? Essa salvação significou que a partir daquele momento alguma coisa mudou na minha vida ou não? Então, se a salvação não representa uma virada de página, se a salvação não representa uma mudança entre a velha criatura e nova criatura, se não existem práticas que eu deixei, que eu abandonei, como Paulo diz, né? Aquele que furtava, não furte mais.
né? Aquele que mentia, não minta mais. Então, se não existe nada que eu possa dizer assim, eu fazia, eu era, eu vivia dessa maneira. Agora eu faço, eu sou e eu vivo dessa outra maneira. Se isso não existe, então não existe salvação. Então não existe conversão. Então a conversão implica em mudança de hábitos, em mudança de postura e em caminhar com retidão. Porque o nosso testemunho, Jesus vai alertar em vários textos sobre isso, né, sobre a questão de dar um bom testemunho. Ele chega a dizer, né, ai daqueles que fazem tropeçar um desses pequeninos. Então, se a minha vida não reflete, se eu não sou alguém em quem a pessoa possa olhar para mim, assim como Eliseu, como naquele texto bíblico, que as pessoas olhavam para Eliseu e simplesmente, sem precisar Eliseu falar, elas já percebiam que ali vai um homem de Deus. E elas conseguiam dizer isso a respeito de Eliseu. Então, se as pessoas não conseguem dizer isso a nosso respeito, se eu continuo com as mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas que qualquer um que não tem Cristo faz, que mudança aconteceu na minha vida? Como eu posso dizer que algo mudou na minha vida? Não existe. Então é óbvio que eu não entro no céu pelas práticas. É óbvio que o fato único e exclusivamente de eu ter boas práticas não me dá garantia nenhuma de entrar no céu. Por outro lado, alguém que se diz cidadão do céu e que diz que vai entrar no céu, ela não pode viver uma vida fora dos padrões éticos e morais que a Bíblia diz que precisa ser feito. Tá? Então, a gente precisa discernir muito bem, e aí entra aquela questão da diferença entre conhecimento e sabedoria. Né? Sabedoria faz a gente entender a ortopraxia. Sabedoria nos leva a ter uma ortopraxia condizente com a ortodoxia, com a doutrina, com aquilo que eu sigo, com as leis que eu digo seguir. Então, agir e viver e ainda ensinar contrário à ortodoxia é o que Paulo está exatamente condenando aqui os judeus a partir desse versículo, que ele começa sobre essa questão de furtar, porque é um versículo tremendamente importante e principalmente que os judeus tiravam dinheiro das próprias ofertas, daquilo que era entregue no próprio templo. Então, a ortopraxia era completamente diferente e eu não posso viver assim. Vamos dar uma lida num texto importante para a gente pensar sobre essa questão de ortodoxia e ortopraxia, que a gente precisa manter essa coerência, a gente precisa ter muito temor diante de Deus na hora de praticar algumas coisas que a gente sabe que são erradas, a gente precisa ter um temor muito grande diante de Deus. E tem um versículo que ele vai trazer para nós e mexer com a gente um pouco nessa questão do temor com as coisas erradas, que está lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. O livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, diz muita coisa, né? Que de todas essas coisas, Deus te pedirá contas. Ou seja, Deus não impede que a gente seja livre, que a gente procure a felicidade, que a gente procure. Não tem nada de mal em você querer ter uma vida melhor, em querer você ter uma vida mais próspera, em você se divertir, em você ter momentos de divertimento, de companhia, de relacionamentos. Sabe, Deus não impede nada disso. Agora, em todas essas coisas, no teu divertimento, no teu lazer, na tua alegria, na tua busca por prosperidade, no teu trabalho, no teu convívio, na maneira como as pessoas olham para você, em todas essas coisas, quando você olha todas essas coisas, você começa a subdividir ali. Há algo ali que, se Deus te pedisse contas, você se daria mal, digamos assim? Você estaria fazendo alguma coisa errada? Se há, tem que mudar. Então a gente pode fazer, Deus não está dizendo que a gente não pode fazer, mas existe uma maneira correta, existe uma maneira errada de fazer cada coisa. Existe uma maneira correta e uma maneira errada de ganhar dinheiro. Existe uma maneira correta e uma maneira errada de ter um relacionamento, de gerar um casamento. Existe uma maneira correta e uma maneira errada de eu lidar com as pessoas, de eu conviver com vizinhos. Então eu preciso, a sabedoria vai me envolver identificar a maneira correta e a maneira errada de agir. Por quê? Porque eu tenho o temor, entendendo que de todas essas coisas Deus pedirá conta. Então essa coisa de que eu sou salvo pelo sacrifício de Cristo, bastou eu confessar Jesus Cristo, que eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver uma vida de libertinagem, eu posso viver uma vida de pederastia, eu posso roubar os outros, eu posso mentir, eu posso adulterar, eu posso fazer de tudo, porque simplesmente eu falei, levantei a mão, falei na igreja e eu digo que eu respeito a Cristo, que eu entendo a Cristo, que eu sou salvo. Jesus ele vai dizer, olha, muitos vão chegar naquele dia e vão dizer, Senhor, Senhor,
eu profetizei, eu falei, eu fiz, eu cantei, eu tive lá, eu até trabalhei, eu atuei em ministério, Jesus vai dizer, eu não te conheço. Porque o relacionamento, a intimidade com Deus, ela vai envolver a ortopraxia. Então, a minha ortopraxia, as minhas práticas de coisas corretas, é que vão me alinhar para que Deus me conheça e que eu seja conhecido por Deus. Que eu tenha vida de oração. É impossível. Se você ora, se você lê a Bíblia, se você faz teu devocional todo dia, se você assiste vídeos como esse, que vai estudando a palavra, é impossível que algumas coisas Deus não vai te incomodando e você não vai consertando na tua vida. Isso faz parte do relacionamento. Aí Deus vai chegar lá na frente e vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Outro texto importante sobre essa questão de temor, e para a gente entender, a gente vai falar sobre ele um pouco mais lá para frente, né? Se Jesus não voltar daqui a alguns vídeos, a gente vai chegar nele, que é Romanos 14, versículo 22. Romanos 14, versículo 22 fala assim, a fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Feliz é aquele que Deus vai dizer que aquele que vai entrar no céu, aquele que vai ser feliz, que vai ter uma boa vida, é aquele que não se condena nas coisas que aprova. Será que aquilo que você está aprovando, aquilo que você está vivendo, está realmente te condenando ou te absolvendo no julgamento, no grande julgamento? A gente não pode esquecer aquilo que a gente falou já também alguns vídeos atrás, que crer no grande julgamento e crer que realmente todas as pessoas serão julgadas, isso é imprescindível na fé cristã. A gente não pode deixar de aprender sobre isso. E, por fim, eu quero ler alguns textos bíblicos para respaldar sobre essa questão de ortodoxia versus ortopraxia e que a vida do crente ela precisa ser a ortopraxia. Eu preciso ter práticas corretas baseadas em uma ortodoxia bíblica, em um ensino que é bíblico. Então, para a gente entender melhor sobre isso, com outros textos bíblicos que vão respaldar tudo aquilo que a gente falou nesse vídeo, eu vou encerrar o vídeo com alguns textos. Vamos lá para Tiago, capítulo 3, versículo 1. Livro do Tiago, irmão de Jesus, capítulo 3, versículo 1, diz assim, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E o versículo 2 também, que é muito importante, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E aí você continua lendo, capítulo 3 de Tiago, aqui, o capítulo 4, e você vai ver sobre essas questões da prática e que viver da maneira que Deus quer é fundamental, que a gente tenha uma vida moral e ética correta, precisa fazer parte da vida do salvo. Vamos lá para outro texto, Ezequiel, capítulo 22, versículo 12. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 12, diz assim, no meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue, usura e lucros tomaste, extorquindo, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Ou seja, eles tinham a lei? Tinham, mas eles estavam, a prática, a ortopraxia, estava completamente desvinculada daquilo que Deus realmente queria deles. Então, esse livro do profeta Ezequiel é fantástico, eu recomendo também a leitura de Ezequiel, de Isaías, que a gente também vai ver algumas práticas que a gente também precisa abandonar e mudar. Um outro texto também do Antigo Testamento é Amós, capítulo 8, versículo 5. Livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 5, para falar o seguinte, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Então aqui está falando em Amós de duas coisas. A primeira é porque eles estavam doidos para acabar logo aqueles momentos de festa, porque nesses momentos das festas solenes ali implementadas por Deus, trazidas por Deus, que Deus gostaria que o povo celebrasse aquele tipo de festa, eles não trabalhavam, eles não faziam as coisas do seu dia a dia, assim como o próprio sábado, eles não faziam as coisas do dia a dia. Então, duas coisas que está falando aqui Amós. Uma é que o que eles faziam no dia a dia eram coisas erradas, eram coisas éticas e moralmente completamente erradas e equivocadas. E aí, essa prática moral e ética fora dos padrões bíblicos, fora dos padrões de leis e mandamentos divinos, não permitiam a eles usufruir do momento que para Deus deveria ser muito mais importante. Porque quando Deus institui as festas e as celebrações, por exemplo, o dia da célula, o dia do domingo, precisa ser um dia que você anseie por aquele dia, não o inverso. Que você anseie por acabar aquele dia para você poder trabalhar, para você poder estudar,
e viver a tua vida. Não, você precisa ansiar pelos momentos de comunhão. Você precisa abrir mão de outras coisas pelo momento de comunhão, porque isso está apontando para Deus a valorização do momento com Ele. Então, quando eles diziam, quando que vai acabar? Estou doido para acabar logo esse momento de festa, porque eu tenho mais o que fazer. Ora, aqueles momentos eram para intimidade com Deus. Então, a pessoa está com pressa de acabar o momento que gera intimidade. Então, a pessoa estava com pressa de se afastar daquela pessoa. Imagine isso num casamento. Né? Imagina você casado com alguém que sai com você para jantar, mas fica preocupado com a hora, doido para acabar o jantar, porque ele tem mais o que fazer. Você ficaria feliz com isso? Você ficaria completamente contente? Imagina, e você saiu para jantar, saiu para assistir um filme, saiu para dar um passeio no parque, e a pessoa está toda hora ali olhando no relógio, olhando no celular, doido para acabar aquele momento, porque ela tem mais o que fazer. Imagina se você está ali no relacionamento e a pessoa tem mais o que fazer do que estar contigo. Você vai ficar feliz? Você vai ficar contente por causa disso? Então, aqui nesse texto de Amós, está envolvendo essas duas coisas. Eles não só tinham práticas completamente fora dos padrões éticos e morais instituídos por Deus pelas leis de Deus, como eles não estavam nem um pouco preocupados em gerar relacionamento. Pelo contrário, né, querido? A gente precisa desejar que aquele tempo volte de novo, que aquele tempo não acabe. Eu quero estar na presença de Deus. Cara, como é bom estar adorando, como é bom estar com os irmãos, como é bom estar em comunhão, como é bom estar na casa do Senhor. Eu preciso ter essa alegria. Isso precisa gerar em mim um prazer. E aqui no texto de Amós tem essas duas coisas. Eles não só não tinham o menor prazer de estar na presença de Deus, de estar ali adorando, de estar participando de uma festa que está gerando comunhão, intimidade com Deus, como as práticas que eles estavam fazendo eram completamente erradas. Na verdade, uma coisa vai dependendo da outra. Conforme você se afasta de Deus, conforme você vai ficando longe da presença de Deus, conforme a comunhão e a intimidade com Deus vai ficando para segundo e terceiro plano, quanto mais isso vai ficando, mais perto de práticas imorais e não éticas a pessoa vai se aproximando. Mas só um último texto ainda no Antigo Testamento, Malaquias 3, versículos de 6 a 10. Malaquias, né, o último livro aí do Antigo Testamento, capítulo 3, de 6 a 10, diz assim: Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não guardastes. Tornai-vos para mim, e me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então aqui do versículo de 6 a 10, tem algumas pessoas que falam assim, mas isso estava falando lá dos sacerdotes, da liderança. A gente precisa entender que depois de Jesus Cristo, depois que o véu se rasga, todos nós somos sacerdotes. Né? Então tudo que se aplica aos sacerdotes do Antigo Testamento, princípio, ele vale para todos nós hoje, porque nós somos hoje o templo do Espírito Santo. E aqui de trazer o dízimo à casa do tesouro, está falando do respeito àquela parte que é do Senhor. Então, a pessoa que ela não só está fazendo coisas erradas, como ela ainda fica querendo questionar Deus. Eu estou roubando em quê? Estou fazendo o quê? Estou fazendo nada de errado. Isso está certo. Todo mundo faz, sabe essas justificativas? Todo mundo faz. Isso é muito perigoso. Então, a gente precisa ter uma ortodoxia. É fundamental que a gente aprenda, que a gente conheça as leis, que a gente entenda os estatutos, como a gente viu aqui em Malaquias, que a gente conheça as ordenanças e mandamentos de Deus, mas é fundamental que a nossa ortopraxia esteja conforme à ortodoxia. Então, a nossa prática, ela precisa caminhar alinhada e coerente com aquilo que nós dizemos. A gente vem falando sobre essa questão de coerência em vários textos bíblicos, que você ainda vai ouvir muito se você continuar comigo aí até o final da carta aos Romanos, porque Paulo ele vai falar bastante a respeito desse tema. Tá certo, gente boa? Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.